Olá, queridos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Na verdade, é a nossa primeira aula de língua portuguesa usando esta plataforma. Eu sou o professor Lindomar e hoje nós teremos a nossa primeira aula por aqui. Eu gostaria de pedir a vocês que mantivessem o mesmo nível e o mesmo comportamento de como vocês são na sala de aula. Então, para isso, eu elaborei alguns combinados que a gente precisa levar em conta, levar em consideração durante esse período das aulas online, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês quais são. Bem, eu gostaria de pedir para vocês que registrassem a presença aí nos comentários. O vídeo tem a parte de comentários, então podem ir lá, colocar a presença de vocês, colocar o que vocês acharam legal, o que vocês acharam interessante, expor alguma dúvida, algo que vocês não entenderam. Vocês podem ficar à vontade também para me procurar no privado. Professor, eu não quis colocar no vídeo, eu preferi mandar uma mensagem para você no privado. Pode me mandar uma mensagem também no privado, se a dúvida for muito urgente. Outro pedido que eu gostaria de fazer para vocês é para que assistam às aulas completas, né? Nós estamos fazendo o mais rápido o tudo possível para que os conteúdos eles possam ser mais breves e mais objetivos, né? Para que evite-se um vídeo muito longo. Então, por isso, se o vídeo tiver 14, 15 ou 25 minutos, não se preocupem. Todas as informações contidas no vídeo são essenciais para o processo de ensino-aprendizagem. Nesses momentos em que vocês estiverem assistindo às aulas, comporte-se como se você estivesse na escola. Então, por isso, evite se distrair, evite se atarefar com uma outra coisa que não seja as suas atividades escolares e pedagógicas nesse momento. E o mais importante ainda, mantenha um padrão de comportamento e conduta à altura daquele que está na sala de aula. Vamos lá, vamos à nossa primeira aula então. Bem, hoje nós vamos falar sobre as orações subordinadas substantivas. Professor, qual é a diferença entre orações subordinadas e orações coordenadas? Segundo eu falei para vocês, já em aulas anteriores, as orações coordenadas são aquelas em que que se estabelecerá uma relação de sentido, né? Elas serão orações independentes, mas elas vão ter uma relação de sentido uma com a outra. Elas vão se completar em sentido. Uma auxilia e uma completa o sentido da outra. Porém, quando elas estão soltas, né? Elas são independentes. A diferença da oração coordenada para a oração subordinada é exatamente essa. A oração subordinada, ela não se completa em sentido. O próprio nome subordinado nos dá a ideia de que existe uma que está servindo a outra, né? E servindo como o quê? Ela pode servir de acordo com a classe gramatical que for usada. Se for um substantivo, ela vai ter todas as funções, servir todas as funções das quais o substantivo serve. Se for um adjetivo, todas as funções do adjetivo. E se for um advérbio, todas as funções do advérbio. Hoje nós vamos falar somente das orações subordinadas substantivas. E quais são? Qual é o conceito que a gente pode dar para orações subordinadas substantivas? As orações subordinadas substantivas são aquelas que vão desempenhar o papel de um substantivo para a oração principal. Então, a oração subordinada, ela vai ter o valor ou a função de um substantivo para a oração principal. Vamos analisar alguns exemplos e quais são os tipos de orações subordinadas substantivas. Bem, um substantivo, ele pode ter 6 tipos de funções sintáticas. Um substantivo pode ser um sujeito. Maria foi à feira. Maria, sujeito. Ele pode ser o predicado da oração. Ele pode ser um objeto direto ou um objeto indireto. Ele pode ser um aposto ou um complemento nominal.
Então, as funções sintáticas do substantivo são essas. Assim sendo, a oração subordinada, ela vai ter o valor de uma dessas funções sintáticas. Então, a oração subordinada substantiva, ela vai funcionar como uma dessas funções sintáticas em relação à oração principal. Vamos analisar, então, o primeiro exemplo. Primeiramente, nós vamos falar sobre as orações subordinadas substantivas subjetivas, que são aquelas que vão exercer a função de sujeito da oração principal. Vejam aí, é fundamental que você chegue antes da reunião. Bem, nós estamos vendo aí uma oração que vai vir naturalmente com dois verbos, né? É e chegue. Conseguimos identificar a conjunção integrante que vai dividir as duas orações. Assim sendo, a gente consegue perceber que a oração é fundamental, ela é a oração principal. Mas é fundamental o quê? O que a gente consegue identificar na primeira oração, na oração principal? Um verbo. Não tem sujeito na oração principal. Então, naturalmente, a oração principal, ela está pedindo um sujeito, né? Ela está pedindo um outro complemento que não está nela. E se não é o sujeito, ele está onde? Na oração subordinada. É fundamental que você, então, você é o sujeito da oração. E ele não está na oração principal. Ele está na oração subordinada. Assim sendo, é fundamental, será a oração principal e que você chegue antes da reunião, é a oração subordinada substantiva subjetiva. Por quê, professor? Porque ela vai trazer o sujeito da oração. Então, tá aí uma dica. Procure o sujeito. Não achou o sujeito na oração principal, então ele estará na oração subordinada. Por sua vez, a oração será a oração subordinada substantiva subjetiva. E a próxima? Qual é? A próxima é a oração subordinada substantiva objetiva direta. Ou seja, nessa frase, nesse tipo de oração, a oração subordinada, ela vai exercer a função de objeto direto do verbo da oração principal. Vamos lá. Os alunos avisaram que se atrasariam. Pronto. Os alunos é o sujeito, já encontrei o sujeito, avisaram. Essa é a oração principal. Os alunos avisaram. Os alunos é o sujeito, avisaram é o verbo. Avisaram o quê? Percebam, o verbo ele pede um complemento. É aí que a gente precisa revisar os nossos conceitos sobre transitividade verbal. Quando um verbo ele pede complemento sem o uso de uma preposição, então nós temos um verbo transitivo direto. Se o verbo pede complemento com o uso de uma preposição, verbo transitivo indireto. A gente consegue ver alguma preposição aí? Não. O que é uma conjunção e não uma preposição. Então, a pergunta que eu faço para o verbo é: avisaram o quê? Né? Que se atrasariam. Portanto, avisaram é um verbo transitivo direto. Por sua vez, que se atrasariam funciona como complemento desse verbo. Assim sendo, o complemento de um verbo transitivo direto eu vou chamar de objeto direto. Os alunos avisaram, oração principal, que se atrasariam, oração subordinada substantiva objetiva direta. E a objetiva indireta, ela vai ser o inverso da objetiva direta, por se tratar de uma transitividade do verbo diferente, mas a análise ela será a mesma. Então, a oração subordinada substantiva objetiva indireta, ela funcionará como objeto indireto do verbo da oração principal.
Eu acredito no que você me prometeu. Percebam, eu já encontrei o sujeito. Eu acredito. Quem acredita, acredita em alguma coisa. O em é uma preposição. Professor, mas aí não tem eu acredito em. É eu acredito no que você me prometeu. Percebam, nessa oração, eu tenho o processo de contração da preposição em mais o artigo o de um que você me prometeu. Assim sendo, a contração de em mais o dá origem à preposição no, assim como a contração de em mais a dá origem à preposição na. Então, eu acredito. Acredito em que? No que você me prometeu. O verbo acreditar, nesse contexto, é transitivo indireto. Por sua vez, que você me prometeu será o complemento do objeto do verbo transitivo indireto e eu chamarei ele de objeto indireto. Eu acredito no oração principal, no que você me prometeu, oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Por quê? Porque nesse caso, o complemento do verbo transitivo indireto eu chamo de objeto, do verbo transitivo indireto eu chamo de objeto indireto. E a predicativa? A predicativa é aquela que vai exercer a função de predicado da oração principal. Ou seja, lá no predicado vai ter a informação sobre o sujeito. Vai ter uma revelação, uma característica, vai ter alguma coisa sobre o sujeito. Nosso desejo é que ela vencesse o campeonato. Uma coisa importante que vocês precisam ter bem em mente sobre as orações subordinadas substantivas predicativas é que elas sempre vão vir com um verbo de ligação. É, são, sou, foi, está, estão. Então, sempre, na sua grande maioria, as orações subordinadas substantivas vão vir acompanhadas de um verbo de ligação. Tá bem aí? Nosso desejo é que ela vencesse o campeonato. Nosso desejo é a oração principal, que ela vencesse o campeonato, oração subordinada substantiva predicativa. Eu vou ter agora a oração subordinada substantiva apositiva, que é aquela que vai exercer a função de aposto da oração principal. O aposto é uma informação a mais, né? Uma informação a mais sobre alguma coisa, sobre alguém. Todos pensam a mesma coisa, que eu sou um vitorioso. Olha só, as orações subordinadas substantivas apositivas também são fáceis de identificar, porque elas sempre vão vir acompanhadas de pontuação. Então, eu tenho aí 2 pontos para separar a oração principal da oração subordinada substantiva apositiva. Todos pensam a mesma coisa. O quê? Que eu sou um vitorioso. Então, isso daí não é um complemento. Isso daí é uma informação a mais, né? Uma informação a mais sobre aquilo que se pensa, né, do sujeito. Então, quando eu tiver aí uma pontuação e uma informação a mais a respeito do sujeito, que não é um complemento, eu terei, então, uma oração subordinada substantiva apositiva. Todos pensam a mesma coisa. Oração principal, que eu sou um vitorioso. Oração subordinada substantiva apositiva. E por último, eu vou ter as orações subordinadas substantivas completivas nominais. Qual é a função da oração subordinada substantiva completiva nominal? A função dela é completar um nome que está na oração principal. Um substantivo, normalmente, na sua grande maioria, um substantivo abstrato, né? Um substantivo que pede um complemento. Fé, esperança, saudade, enfim. Já estou apto para que me faça as perguntas. Então, esse complemento, ele é complemento do nome, né? Do substantivo apto. Quem está apto a algo ou está apto para algo. Assim sendo, essa palavra, né, esse nome,
esse substantivo apto é um substantivo que naturalmente pede um complemento. Aí já tem verbo, aí já tem sujeito, né? Eu é o sujeito desinicial, eu já estou o verbo apto. Apto para quê? Então é a palavra apto que está pedindo um complemento. Se um substantivo pede um complemento, eu tenho então um complemento nominal. Eu terei então um complemento nominal para completar o sentido ou a informação deste nome. Por sua vez, já estou apto para é a oração principal, que me faça as perguntas é a oração subordinada substantiva completiva nominal. Ok? Na próxima aula, nós iremos falar sobre as orações reduzidas e as orações desenvolvidas. Então, eu tenho oração subordinada substantiva reduzida e oração subordinada substantiva desenvolvida. A gente vai aprender melhor isso na próxima aula. Eu peço a vocês que observem no livro e na gramática os exercícios e o assunto, né, o conteúdo referente a esse assunto que nós estamos estudando. Por hoje é só. Nós vamos ficando por aqui e eu espero que vocês tenham um bom dia e aproveitem bastante esse método de aulas. Tchau!